Há quase 2000 anos, um pedaço de madeira se tornou o símbolo mais conhecido do cristianismo. Foi sobre uma cruz que Jesus de Nazaré foi crucificado, morreu, segundo a fé cristã, realizou o sacrifício que mudaria para sempre a história da humanidade. Mas existe uma pergunta que intriga historiadores, arqueólogos e milhões de cristãos ao redor do mundo. Onde está a verdadeira cruz de Jesus? Será que ela ainda existe? Teria sido preservada pelos primeiros cristãos? Ou desapareceu para sempre nas páginas da história? A busca pela chamada Vera Cruz, ou verdadeira cruz, é uma das histórias mais fascinantes e misteriosas da tradição cristã. Os evangelhos relatam em detalhes a crucificação de Jesus, mas não dizem o que aconteceu com a cruz depois de sua morte. Na época romana, a crucificação era uma forma comum de execução. As cruzes eram feitas de madeira e geralmente reutilizadas para outros condenados ou simplesmente descartadas. Por isso, os primeiros discípulos não demonstraram preocupação em preservar aquele objeto. Durante os primeiros séculos do cristianismo, os seguidores de Jesus viviam perseguidos e tinham como principal preocupação anunciar o Evangelho e não guardar relíquias. No entanto, tudo mudou no século IV. O imperador Constantino havia se convertido ao cristianismo e sua mãe, Helena, tornou-se uma das figuras mais importantes da história da Igreja. Segundo antigas tradições cristãs, Helena viajou para Jerusalém por volta do ano 326 em busca dos lugares relacionados à vida de Jesus. Durante suas investigações, teria recebido informações sobre o local onde se encontrava o antigo Gólgota, o Monte da Crucificação. Sob construções erguidas pelos romanos, foram realizadas escavações. Segundo a tradição, 3 cruzes foram encontradas. Mas surgiu uma questão. Como identificar qual delas havia sido usada na crucificação de Jesus? Segundo relatos antigos, uma mulher gravemente enferma foi levada até o local. Quando tocou uma das cruzes, teria sido curada milagrosamente. Outra versão afirma que um morto voltou à vida ao ser tocado pela verdadeira cruz. Esses acontecimentos teriam permitido identificar qual das 3 cruzes era a de Cristo. A partir daí, Helena ordenou a construção da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, e a cruz passou a ser venerada pelos cristãos. Ao longo dos séculos, pedaços da chamada Vera Cruz foram distribuídos para diversas igrejas e mosteiros do mundo cristão. Relíquias atribuídas à cruz começaram a aparecer em diferentes países. A fama desses fragmentos se espalhou rapidamente, e a cruz tornou-se um dos objetos mais sagrados da cristandade. No entanto, muitos historiadores questionam a autenticidade dessa tradição. Os relatos sobre a descoberta da cruz só começaram a surgir cerca de 300 anos após a morte de Jesus. Além disso, não existem registros históricos contemporâneos que confirmem os acontecimentos atribuídos à Imperatriz Helena. Isso levou alguns estudiosos a sugerirem que a tradição pode ter sido desenvolvida posteriormente. Outro argumento frequentemente apresentado pelos críticos é a enorme quantidade de fragmentos da Vera Cruz espalhados pelo mundo. Durante muito tempo, algumas pessoas ironizavam dizendo que, se todos os pedaços atribuídos à cruz fossem reunidos, seria possível construir um navio inteiro. Entretanto, no século XIX, um pesquisador chamado Charles Roald de Fleury realizou um levantamento dos fragmentos conhecidos e concluiu que, mesmo somados, representavam apenas uma pequena parte do volume total de uma cruz romana. Isso mostrou que muitas das críticas eram exageradas. Ainda assim, permanece impossível provar que esses pedaços realmente pertencem à cruz de Jesus. Não existe uma técnica científica capaz de identificar se uma madeira específica foi utilizada em uma crucificação ocorrida no primeiro século. Testes de carbono 14 poderiam determinar a idade aproximada da madeira, mas não poderiam estabelecer sua relação com Cristo. A história da Vera Cruz também passou por momentos dramáticos. Em 614, Jerusalém foi invadida pelos persas, que capturaram a relíquia e a levaram para a Pérsia. Alguns anos depois, o imperador Heráclio conseguiu recuperar a cruz e devolvê-la a Jerusalém. Contudo, séculos mais tarde, durante as invasões muçulmanas e as cruzadas, seu destino tornou-se incerto. Muitos acreditam que a maior parte da relíquia desapareceu naquele período. Outros sustentam que fragmentos menores continuaram preservados em igrejas da Europa e do Oriente. Atualmente, existem dezenas de igrejas que afirmam possuir pedaços da Vera Cruz.
Um dos locais mais conhecidos é a Basílica de Santa Croce, em Roma, onde são guardadas relíquias associadas à paixão de Cristo. Outras igrejas na Grécia, na França, na Espanha e em diferentes partes do mundo também preservam pequenos fragmentos que, segundo a tradição, teriam pertencido à cruz original. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda. Será que Deus desejava que a cruz fosse preservada? Curiosamente, o Novo Testamento nunca incentiva a veneração do objeto físico. Os apóstolos pregavam a mensagem da cruz, mas não falavam sobre madeira em si. Para eles, o mais importante era o significado espiritual daquele acontecimento. O apóstolo Paulo chegou a declarar que a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação. O foco sempre esteve no sacrifício realizado por Cristo e não no instrumento utilizado. Por isso, muitos teólogos acreditam que Deus permitiu que a localização da verdadeira cruz permanecesse incerta para evitar que ela se tornasse objeto de idolatria. Assim como aconteceu com o corpo de Moisés, cujo sepultamento foi mantido em segredo, talvez a ausência de uma identificação definitiva tenha sido permitida para manter a atenção voltada para Cristo e não para uma relíquia. Curiosamente, a cruz, que era um símbolo de vergonha e morte no Império Romano, tornou-se maior símbolo da esperança cristã. Aquilo que era instrumento de execução transformou-se em símbolo de amor, redenção e salvação. Independentemente de onde esteja a madeira original, a mensagem na cruz continua viva há 2000 anos. Ao longo da história, artistas, escritores e arqueólogos tentaram reconstruir a aparência da cruz de Jesus. Alguns acreditam que ela possuía o formato tradicional, conhecido atualmente. Outros sugerem que poderia ter sido em forma de T, semelhante às cruzes romanas utilizadas na época. Também existem debates sobre o tipo de madeira empregada. Porém, essas questões permanecem sem respostas definitivas. Muitos peregrinos que visitam Jerusalém percorrem a Via Dolorosa e chegam ao local tradicional do Gólgota, dentro da Igreja do Santo Sepulcro. Ali, recordam os últimos momentos de Jesus e meditam sobre o significado da cruz. Mesmo sem saber onde está a madeira original, milhões de cristãos encontram naquele símbolo uma lembrança do amor de Deus. Então, onde está a verdadeira cruz de Jesus? A resposta é que ninguém sabe com certeza. Talvez alguns fragmentos preservados em igrejas sejam realmente partes da cruz encontrada por Helena. Talvez a relíquia original tenha se perdido para sempre ao longo das guerras e invasões. Ou talvez Deus tenha permitido que sua localização permanecesse um mistério. Mas, para os cristãos, a pergunta mais importante não é onde está a madeira da cruz, mas quem morreu sobre ela. Porque o poder da cruz nunca esteve em suas tábuas, mas naquele que entregou a própria vida por amor à humanidade. E mesmo que a verdadeira cruz jamais seja encontrada, sua mensagem continua atravessando os séculos, transformando vidas, lembrando ao mundo que foi naquele monte, há quase 2000 anos, que aconteceu um dos eventos mais importantes de toda a história humana. E assim, a busca pela verdadeira cruz permanece como um dos maiores mistérios do cristianismo. Um mistério que talvez nunca seja completamente resolvido nesta vida, mas que continua apontando para uma verdade que milhões de pessoas consideram eterna. A verdadeira esperança não está em uma relíquia de madeira, mas naquele que venceu a morte e mudou para sempre o destino da humanidade.